this guy's closet with a box of fun things I don't even know why. But he's gonna do you, yeah, he's gonna do you. All you gotta catch with the fun time, catch you better run, better run. I'll run my gun. All you wanna catch with the fun time, catch you better run, better run. Faster than my bullet. All you gotta catch with the fun time, catch you better run, better run. I'll run my gun. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? O pessoal vai demorando para entrar, né? Mas a gente vai começando porque o eixo é bem importante. Eu queria inverter a ordem, porque a gente precisa terminar aquelas questões, terminar de conversa da Lei 9.099. Só que eu não quero, como é o segundo horário, eu não quero deixar para o final da aula para conversar sobre aquela sentença que eu falei para vocês na aula passada, né? É uma sentença de um caso real. Veja, eu não estou cometendo nenhuma infração ética, nem alguma coisa parecida, porque o processo não é meu, não conheço as partes, né? Não sei quem são os advogados, não vou fazer nenhuma crítica aqui ao trabalho, nem de parte autora, nem de parte réva. O processo é público, né? Não está sob segredo de justiça. E eu recebi essa sentença no grupo, inclusive recebi essa sentença lá no meu grupo de alunos lá, de ex-alunos da UEM. Então, tipo, a questão aqui não é fazer uma crítica, a questão aqui é analisar o caso concreto e verificar aqui o que pode nos ajudar pensando aqui no eixo do direito consumidor. Então, pensando numa análise, eu quero fazer de trás para frente. Quando eu digo eu quero fazer de trás para frente, eu vou mostrar a sentença. Eu baixei ela hoje, eu posso até abrir o processo por o caso, mas eu baixei ela, peguei ela em PDF hoje. Esse caso aqui, ó, eu até tirei do começo, mas ó, tem as partes, tem tudo certinho. Depois, se você quiser, você vai ter acesso. Não é segredo de justiça, o processo é público. Eu não estou fazendo uma crítica aqui a quem entrou com a ação, nem quem deu sentença, nada disso. Nós vamos analisar tecnicamente. Então, essa aqui é uma ação de indenização por dano intitulada como dano material, mas pede-se dano material e dano moral. O polo ativo é o Hermes Rodrigues de Lima e a Lariessa, que é o pai e a mãe da criança, entendeu? Esse aqui é aquele caso da ultrassonografia. E eles entraram com a ação contra o médico. O Carlos Calixto dos Santos aqui é o médico. Então, eu vou fazer de trás para frente, porque eu acho que vai ficar mais legal para você ver. Essa aqui é aquela sentença que eu disse para vocês. Para vocês terem uma ideia, hoje, a hora que eu acessei o processo, eu salvei aqui, eu vou te mostrar, a juíza, né, a titular, a juíza de direito, quando ela foi homologar a sentença que o juiz juiz leigo fez a sentença, ela não homologou. Olha o que a juíza escreveu ali. Afasto o parecer de sequência 44, nos termos do artigo 40. Por quê? Eu vou até minimizar aqui, depois se você perder, eu abro o processo. Deixa eu minimizar isso aqui, que eu quero mostrar para vocês o que é projeto de sentença. Esse aqui era o projeto de sentença que o juiz leigo havia proferido. Olha o que o juiz leigo tinha feito, entendeu? Ele resumiu o processo, ele falou que as partes entraram com a ação porque foi feito o diagnóstico errado do sexo da criança, ele escreveu tudo, e ao final, olha o que o juiz leigo tinha feito. Julgo parcialmente procedente, condeno a parte requerida a indenizar os autores pelos danos morais no valor fixado em R$3.000. Rejeitou os danos materiais. Essa aqui era a sentença do juiz leigo. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês foi a sentença do juiz titular. Então, o juiz de direito, quando veio analisar esse caso e veio homologar a sentença que o leigo tinha proferido, falou, pera lá, não vou julgar parcialmente procedente não. Então, no item 1, afasta o parecer de sequência 44 nos termos do artigo 40 da Lei 9.099. Então, depois a gente vai olhar o artigo 40 lá e vai ver que a sentença, até o projeto de sentença pode ser elaborado pelo juiz
leigo, mas deve ser submetido à análise do juiz titular. Então, quando o juiz titular veio analisar ali a sentença que o leigo havia proferido, ele afastou, ele revogou. Eu não tive casos como advogado de revogação de sentença, mas eu já tive casos de modificação. Eu já tive umas 2 ou 3 vezes que o juiz leigo conferiu lá dano moral de 4 ou 5 mil ou 8 mil, e o doutor Humberto, na homologação, volta e reduz para 3 ou para 4 mil, porque é o entendimento dele. Então, tomem cuidado quando estiverem advogando, que não basta ler o projeto. Tem que ler o projeto e a homologação, se for o caso, que depois eu abro aqui para vocês verem. Aí, olha o que o juiz escreve. Os autores pretendem ser indenizados por dano material no valor de 4.987, mais dano moral de 15 mil, sobre a alegação de que o médico, após realizar o ultrassom, informou que o bebê era menino. Mas no 7º mês de gravidez, os autores vieram descobrir que o requerido errou no diagnóstico porque a mãe estava grávida de uma menina. Item 3. Adota a fundamentação da rejeição das 2 preliminares pelas desnecessidade de prova pericial e a incompetência territorial do parecer 64. Depois aqui, se vocês quiserem, eu abro. Na contestação que o médico apresentou, o advogado, a gente vai olhar ali, né? Mas por isso que eu falei que a gente vai analisar de trás para frente. O advogado fez algumas preliminares e uma delas era de incompetência do juizado para julgar essa ação, sob o fundamento de que precisaria de uma prova pericial, porque o advogado dizia que os exames juntados nos autos não eram do cliente dele, do médico, não, né? Não era o médico que tinha feito. Era uma boa tese, como a gente já estudou lá no direito material, a negativa da prestação de serviço, né? Mas depende de prova, não basta alegar. Lembrando que nós estamos falando de direito consumidor, em versão lá pelo artigo 6º, inciso 8º, estão lembrados? Então, isso aqui o médico tinha que fazer a prova. E havia ali uma discussão que, salvo engano, o médico era de Moarama, né? Esse processo foi ajuizado em Goiôerê. Então, essa preliminar também foi afastada porque foi considerado que o domicílio do consumidor é competente para julgar o caso. Número 4 da sentença. É de conhecimento popular e raso. Lembram-se que eu falei para vocês que o juiz pode julgar de acordo com seus conhecimentos? Que, no início da gestação, qualquer informação sobre sexo do bebê está sujeita a alteração, seja pela limitação do exame de ultrassom, seja pela posição da criança no ventre materno, conforme sequência de 1.4, tratava-se de um exame como a gravidez de 14 semanas. Então, desde que a juíza vem, fundamenta a sentença dela indicando, olha, segundo conhecimento popular e raso, no começo da gravidez, né, tem exame que não dá para verificar certinho qual é o sexo da criança. Aí ela segue. O casal de autores informa a realização da ultrassonografia pélvico-endovaginal em 28/2, 7/3, 29/3 e 26/4. E ultrassonografia obstétrica no dia 1/8 de 2018. No exame da ultrassonografia pélvica, tal, a gravidez de 14 semanas, o médico disse que era um menino. E eles não se importaram em fazer um novo exame para apurar o sexo do bebê. Apenas no 7º mês descobriram que era uma menina, mas tudo já estava comprado. O casal comprou todo o enxoval da criança na coloração azul e roupas próprias para meninos e gastaram cerca de R$ 4.987. Pelo engano do médico, sustentam o dano moral quantificado em R$ 15 mil. Nesta ação, os autores pretendem empurrar para o médico a conta do chá de bebê e das roupas também. Tenho dó das roupas também. Aí olha como é complicado algumas coisas, né? Aí a juíza segue. Tenho dó desta menina, pois os pais queriam que ela fosse um menino, porque o médico disse que era menino, e a mãe não fez outro exame para confirmar o sexo do bebê após o exame de ultrassom de 14 semanas, e os pais compraram tudo, desde chá de bebê azul até roupas azuis, e só descobriram que era uma menina no 7º mês. Coitada! Veio ao mundo recebida com este clima, sem direito dos pais de serem reembolsados pelas despesas com enxoval e chá de bebê. Meu Deus, quanta pequenez para celebrar a vida! Quanto despreparo para uma gravidez e para reconhecer a dádiva das belezas da vida. A culpa foi dos pais e eles pretendem colocar a culpa no médico, no exame, em todos, menos neles.
a vida é mais, os pedidos são totalmente improcedentes. Então, assim, isso aqui é a sentença de uma juíza de magistrado, a doutora Fabiane Matias Sato, né? Eu não sei. Renata, eu trouxe esse caso para a gente analisar. Então, Luciano, o dia que eu li isso aqui lá no grupo do meu grupo lá de colegas de sala, e lá no meu grupo de colegas de sala tem 3 juízes, né, que estudaram comigo e viraram juízes. Então, assim, é interessante que quem postou isso aqui, acho que foi até um deles, sabe? E eu fiquei assim, quando eu acabei de ler, por isso que eu estou compartilhando isso para vocês, por isso que eu até falei a aula passada e fui buscar certinho, porque eu sabia que eu tinha lido a coisa da forma correta, e por ser o eixo aqui, a nossa disciplina, a gente consegue fazer análise de algumas coisas, porque daí eu vou olhar ali a inicial e vou olhar a contestação também. Eu quis começar pela sentença, porque a sentença é o que me chama mais atenção. Por quê? Quando a gente lê essa sentença, eu particularmente concordo com a Renata, concordo com o Luciano também. Quando eu digo que eu concordo com ambos, porque assim, eu fico num sentimento de um duplo sentimento. Eu fico num sentimento de que assim me parece que talvez a juíza tenha tido problema aqui com uma gravidez, né? E está olhando o processo pelo lado da dádiva divina de se ter uma gestação, né? Não estou dizendo não estou fazendo um juízo de valor aqui, dizendo que ela está certa ou errada. Quero analisar isso aqui conforme um estudioso aqui, um advogado aqui do direito do consumidor, né? Digamos que eu submetesse essa sentença para vocês fazerem o recurso inominado, entende? Então a gente tem que ter imparcialidade e analisar isso aqui nos termos da 8.078. Não adianta a gente ficar com dó ou do pai, ou do médico, ou da criança. Não, a ação aqui não era essa discussão, entendeu? Então, eu particularmente, minha opinião, então, mas vocês, por que eu estou trazendo esse caso aqui para chamar a atenção de vocês? Porque segundo a 9.095, o juiz pode julgar segundo os seus critérios de conhecimento. Então, assim, uma coisa é critério de conhecimento. Eu achei que aqui, quando a juíza coloca, ela foi muito espirituosa, é de conhecimento popular e raso. Você veja, ela não havia necessidade de dizer que é conhecimento popular e raso essa questão do sexo do bebê. Todo mundo sabe disso. Mas por ser uma ação de juizado, ela fez questão de colocar o pilar aqui e dizer assim, olha, isso aqui pode ser julgado de qualquer forma. Quando eu digo de qualquer forma, dentro do direito brasileiro. E dentro do direito brasileiro, eu posso julgar procedente ou posso julgar improcedente. Depende daquilo que eu estou entendendo aqui, que é a fundamentação adequada. E daí ela segue, me parece que na análise dela, me parece que ela fica até um pouco incomodada, né, com essa questão aqui da ação, dizendo que, né, dela toma as dores da criança e diz que coitada, né? Eu acho que vamos analisar tecnicamente. Numa decisão judicial, eu acho que, né, nós não estamos aqui diante de um caso de direito penal, estamos aqui diante de um caso de direito consumidor. Eu acho que não seria necessário esse juízo de valor aqui nesse sentido, aqui avaliando a situação da criança, se está certo ou está errada, porque a discussão aqui era direito do consumidor. E no direito do consumidor, no Brasil, o artigo 16 do Código foi vetado pelo Fernando Collor de Mello, lembram-se? O direito aqui, a indenização no direito do consumidor não tem caráter punitivo, lembram? Apenas indenizatório. Se não tem caráter punitivo, eu não posso punir aqui as partes. Ainda bem que a juíza não enveredou para o lado da litigância de má-fé ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque pelo teor aqui do entendimento dela, ela podia muito bem aqui no final vir e colocar, entendo que os autores, né, litigaram de má-fé quando alteraram a verdade dos fatos. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente lê a sentença, a gente tem essa impressão. Qual a impressão? Poxa vida, né? Uma coisa tão bonita que é a gravidez, e esse pessoal que vem empurrar para cima dos médicos, mas eu vou mostrar para vocês a inicial. Porque isso, bem isso, Renata, mas quer ver? Quando a gente vem olhar a inicial, e depois a contestação, e depois eu vou olhar de novo o projeto de sentença que foi revogado, a gente vê que, digamos assim, parece que as coisas não estão se encaixando. Porque, a inicial,
eu vou olhá-la tecnicamente, entendeu? Você veja, ele qualifica as partes, né? Diz que é uma ação de reparação de dano material e dano moral, não vejo problema nenhum, também faria o mesmo. Ele descreve os fatos, tá certo, não é? Na Lei 9.099, tem que se descrever os fatos. E ele escreve aqui que foi feita a ultrassonografia, tudo bonitinho, conta. E daí ele vem naquilo que vocês chamam, né, de mérito, né, ó, do mérito. Aí a primeira coisa que ele, que ele indica aqui, ó, ele pede a aplicação do CDC e fundamenta no artigo 2º, tá vendo? E coloca ali o artigo 3º para dizer que o médico é fornecedor. Até aqui, gente, eu não vejo problema nenhum. Isso aí é da técnica legislativa, não, da técnica jurídica de cada um. Concorda? Se você for pesquisar ali pela minha OAB, você está perigoso encontrar ações várias, né? Que eu fazia assim no passado. Hoje eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que se é relação de consumo, então vai lá e diga que é relação de consumo, porque o artigo 2º e o artigo presente estão artigo 2º e artigo 3º do CDC estão presentes aqui nessa relação. Para mim não precisa mais transcrever artigo, nem nada disso. Eu estou dizendo isso porque eu advogo só nessa área, né? Não estou dizendo que sou o certinho, o certão, mas estou dizendo que quando você começa a ter várias sentenças e julgamentos e fazer uma coisa só, você começa a ver que algumas coisas são desnecessárias, entendeu? Então, eu já fiz isso quase que a maioria, 90% dos meus processos eu fazia isso. Hoje eu não faço mais, porque eu entendo que basta a indicação, fazer a amarração ali, olha, excelência, né? O autor, os autores preenchem os requisitos do artigo 2º, que é o conceito de consumidores, e o requerido ali também preenche o conceito de fornecedor segundo o artigo 3º. Então, requer-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Até aí tudo bem. Ele vem, ó, e muda já, e vem para a questão da inversão do ônus probatório. E ele vem, olha que interessante, ele invoca o artigo 3731 do Código de Processo Civil, que é o ônus geral, né? Cabe ao autor fatos constitutivos seus direitos, e o 2, o réu, fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor. Aí ele vem e transcreve também o artigo 6º, inciso 8º. Eu também fazia isso nas minhas petições, não há problema nenhum. Mas, né, já que vocês estão no eixo, e eu estou aqui na qualidade de professor do eixo, penso eu que hoje, em 2020, não basta a gente colocar um subtítulo na petição, da inversão do ônus da prova e indicar o artigo 6º, inciso 8º. Isso aí todos os advogados, inclusive eu, também fazia. O que nós temos que fazer? Nós temos que pedir sim aqui a inversão do ônus da prova, mas eu não sei se vocês estão lembrados do dia que eu dei essa aula, ela não é obrigatória, né? Ela tem que preencher ali alguns requisitos. E pode ver que nesse caso, como em vários casos que eu já atuei, eu não fazia essa amarração. Eu não indicava se, né, os autores eram hipossuficientes, técnico, jurídico, financeiro, não sei. Eu recomendo que você faça essa explicação. Você vai dizer, mas o juiz vai inverter, Juliano. Gente, nós estamos aqui num eixo, né, numa disciplina que a gente tem que analisar coisas de forma técnica. Então, deixa o juiz fazer o trabalho dele, nós fazemos o nosso. O nosso trabalho é você amarrar os fatos ao direito. Existe o dispositivo no CDC que possibilita a inversão do ônus por uma questão de facilitação de defesa do consumidor, né? E esse é o mérito ali da questão. Então, você, como bom advogado, vem aqui e faz a amarração. Olha, excelência, aqui cabe sim a inversão do ônus da prova, porque os autores, né, são hipossuficientes técnicos, não conhecem nada aqui do exame de ultrassonografia, nem tem como conhecer. Eu faço essa sugestão, mas não há problema nenhum. Nos danos materiais, você veja, ó, então pera lá, eu já estava até esquecendo, deixa eu ver se não está mais para frente para não falar besteira. Dano material, ó, ele não separa. Depois já chega no final da petição. Vou dizer uma coisa para vocês. Nesse caso, penso eu, né, na minha humilde estudo aqui dessa situação, penso eu que, analisando de acordo com o CTC, houve uma falha na prestação de serviço, concorda? O médico fez ali o diagnóstico equivocado. Tudo bem que eles demoraram 7 meses para fazer uma outra ultrassonografia, mas quem vai ter que decidir se esse lapso temporal rompe o nexo causal não somos nós, concorda? É a juíza.
Então, esse é o pé de fundamento aqui. Então, pensando aqui que eu sou advogado dos autores, eu, Juliano, penso que a gente não pode sair da inversão do ônus da prova e ir direto para os danos materiais. Por quê? Você não vai falar qual foi o problema aqui no direito do consumidor? Como assim, Juliano? A falha da prestação de serviço não tá lá especificada no código? Artigo 12 ao artigo 14, né? Não é assim que a gente estudou, que a gente conversou? Né? Não tem as causas excludentes de responsabilidade do fornecedor, ali, do prestador de serviço? Tem, né? Será que a gente não tem que fazer essa análise quando nós estamos pensando aqui na petição inicial? É o que eu recomendo. Façam essa análise quando estiverem montando a petição inicial, porque depois vai vir uma contestação. Então, você deixando as pontas, quando eu digo as pontas jurídicas abertas dessa forma, depois você vai ter mais trabalho na hora de impugnar. Então, se você fizer uma petição inicial mais quadradinha, mais amarradinha, mais fundamentada aqui no CDC, você diminui o seu trabalho lá na frente, você diminui a discussão ali no processo. Por quê? Porque você já indica tudo da forma como tem que acontecer. Então, no meu ponto de vista, veja, não estou dizendo que está errado, no meu ponto de vista, aqui eu teria subdividido, pode ver que ele fala aqui no meio, ó, ele junta e faz uma indicação. Eu teria subdividido, teria dito, ó, da falha na prestação de serviço. E teria dito que, nesse caso, aqui, ó, o médico se encaixaria como prestador de serviço, com relação ali ao exame, e papapá, e que teve um problema. Bom, ele faz essa indicação de forma, digamos assim, como sendo dano material, vem aqui, ó, e invoca o inciso 3 do artigo 6º como dever de informação adequada e clara sobre produtos. Aí ele teve um trabalho até razoável. Veja, ele trouxe aqui uma doutrina copiada de um acórdão. Ó. Esse aqui eu não entrei para ver de quando que é, mas eu vi que aquilo que eu falo no MPJ, os alunos torcem o nariz para mim. Ó, a jurisprudência que ele juntou aqui, não é que o juiz se baseou nisso, tá? Mas eu penso que o judiciário muda de entendimento de tempos em tempos. Ele juntou uma jurisprudência de 2013 e uma de 2014, gente. Não se tem. Veja, eu não consigo falar para vocês se jurisprudência tem validade ou não. Eu acredito que não é uma questão de validade, é uma questão de entendimento jurisprudencial. Se você está pegando uma jurisprudência aqui do tribunal nosso ou da nossa turma recursal, né, que é aqui que vai julgar o seu caso, você não acha que você deveria consultar pelo menos nos últimos 6 meses? É minha opinião. Você pode discordar, mas você está aqui para ouvir o que tem para te falar de experiência. Né? Eu recomendo você fazer uma pesquisa atualizada na turma recursal. Se depois você não souber fazer, me fala que a gente entra aqui e já te mostra como é que faz essa pesquisa. Eu concordo que existem casos que nós não temos julgamentos recentes. Eu nem pesquisei esse aqui para ver, entendeu? Quando eu não encontro julgamento recente, o que eu faço? Até preciso trazer aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um Código de Defesa do Consumidor que chama Código de Defesa do Consumidor Profissional. É um código comentado com decisões, né, já faz acho que 1 ano, 2 anos que eu comprei, ele já deve estar até, algumas já até mais desatualizadas. Mas eram todas decisões atualizadas, artigo por artigo, caso por caso, é um livro desse tamanho, que tipo assim, o que eu não encontrava na turma recursal aqui do Paraná, eu me valia ao STJ ou a outras decisões, embora eu não gosto muito. Ah, mas por que você não gosta muito? Porque os processos do juizado não vão chegar no STJ. Então não adianta nada você ficar mostrando o entendimento do STJ para o juiz de primeira instância, sendo que quem vai julgar ou reformar a sentença dele é a própria turma recursal, como acontece naqueles processos da Sanepar. Não adianta nada, o STJ pensa diferente, e daí? A turma recursal pensa que a Sanepar tem razão, aliás, não tem responsabilidade sobre aquele caso da falta d'água. Aí veja, então ele juntou, no meu ponto de vista, analisando tecnicamente, poderia ter feito uma análise aqui na turma recursal do Paraná e verificado qual é o entendimento deles com relação à falha da prestação de serviço num caso como esse, envolvendo exames, né, envolvendo diagnóstico de sexo de bebê. Se alguém tiver aí
estiver podendo, abre uma segunda tela e vai pesquisando aí para mim, que eu não vou poder fazer isso agora, porque senão eu me perco aqui no meu raciocínio. Mas depois, daqui a pouco, a gente faz. Então, particularmente, acho que deveria ter olhado como é que a turma recursal pensa nesses casos. Aí vem aqui fechando a questão do dano material, olha, e invoca os dois artigos, o 186, que é a responsabilidade extracontratual, e o 927, que é a responsabilidade contratual. E eu pergunto para vocês, precisa trazer o Código Civil junto com o direito do consumidor? Precisa invocar a responsabilidade contratual e a extracontratual? O que vocês acham? Tecnicamente falando, não estou criticando a petição do cara. Na minha também, se você procurar, eu já tive petição assim. Não acham nada, nem estão me ouvindo. Travou? Eu repito. Nessa petição, foi invocado ali o artigo 186, que é a responsabilidade extracontratual, e o 927, que é a responsabilidade contratual. Nós estamos falando de uma relação de consumo. Vocês acham que há necessidade de trazer esses dois artigos, né? Um que fala de responsabilidade contratual, um que fala de responsabilidade extracontratual, numa ação que tecnicamente você entende que é direito do consumidor? Entendem o que eu estou apontando tecnicamente? As pessoas fazem isso, gente. Eu também já fiz. Hoje, não faço mais. Por que eu não faço mais? Quando a gente começou a nossa disciplina do direito do consumidor, eu disse assim, o nosso código é um código principiológico. É um código que vem aqui regular apenas as relações de consumo e é um código que ele vai se atualizando de forma automática em razão de ser principiológico. Então, tecnicamente, ainda que não esteja errado, não está errado, mas não é necessário, entende? Eu penso que você tem que... Eu não vi quantas páginas tem essa petição aqui, não vai aparecer para mim, ela deve ter umas 12, 13 páginas. Eu ainda tenho o sonho de conseguir fazer uma petição inicial no juizado de 3 ou 4 páginas. Eu não acho que eu esteja louco. Eu acho que é para esse rumo que a Lei 9.099 e a advocacia no juizado ela está caminhando. Bom, vejam bem, aqui no corpo da petição, ele de dano material, ele vem e já faz o pedido direto. Eu, tecnicamente, prefiro... Eu acho que você, quando vai pedir dano material, você tem que indicar o porquê que você está pedindo. Quando eu digo porquê, eu faço print de nota fiscal, eu faço planilha, né? Se for o caso, faço 2 ou 3 orçamentos. Então, eu não estou tecendo uma crítica aqui a esse processo. Estou tecendo uma análise aqui técnica dessa petição que eu, Juliano, faria um pouco diferente hoje, em 2020. Eu não duvido que você ache petições minhas iguaizinhas aqui no passado. Hoje eu penso diferente, né? Por isso que o direito nos dá essa possibilidade de estudar e modificar a nossa forma de peticionar, inclusive a forma de se posicionar juridicamente, né? Nos danos morais, veja, isso aqui eu assisti, eu ouvi, salvo engano, da boca do Dr. Kifuri, né? Olha só, Excelência, de igual forma, o pedido dos danos materiais, o requerido deve ser condenado em danos morais. Veja, por que de igual forma? O fundamento é o mesmo? O fundamento não é o mesmo. Ali em cima você nem pôs o fundamento, nem amarrou o fato ao direito. Estão vendo como é que a gente consegue se equivocar de forma bem simplória? Você vai dizer, mas Juliano, você está fazendo uma análise profunda de uma petição que o juiz nem leu. Tem que ler, gente. O juiz, tecnicamente, tem que ler. Se ele tem que ler e você está pleiteando o dano moral, você vai ver que hoje o fundamento dos tribunais, aí, do judiciário, é mero de sabor. Se você não trazer qual é esse dano, qual é o tamanho, qual é a extensão desse abalo, você não vai ganhar. Em 2005, nós estamos em 2020. Em 2005, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi em civil e processo civil voltada para a responsabilidade aí que na época era responsabilidade civil, né? Eu me lembro que eu tive uma aula com um professor de São Paulo, que ele era doutor, que ele dizia assim, nos meus casos de pedido de dano moral, eu faço laudo psicológico com um psicólogo. Alguém já pensou nisso? Já pensaram? Ou nunca pensaram? Depois que veja, eu ouvi isso na pós-graduação há 15 anos atrás. Eu nunca vi isso em um processo.
mas eu não descarto essa possibilidade. Sabe por que eu não descarto essa possibilidade? Eu sou advogado de um processo que, infelizmente, naquele caso, eu sou advogado fornecedor. E é uma criança que caiu ali dentro de um determinado estabelecimento voltado ao público infantil e fraturou a perna. Qual é a defesa que eu tenho naquele processo? Eu posso alegar que o fato não existiu? Impossível. A menina foi socorrida dentro do estabelecimento. Eu posso alegar o que? Eu só posso alegar que culpa exclusiva da vítima, né? E que trazer todas as condições aqui que o meu cliente, que o fornecedor, não agiu aqui, não tem responsabilidade. Eu não consigo quebrar o nexo causal naquele caso. Entendem como é que a coisa é engraçada? E naquele caso, a família dela, o pai e a mãe que a representam, é uma ação nocível, não é juizado. Eles pedem dano moral, né? E qual foi um dos meus pedidos ali na especificação de provas? Que eles dizem que eles juntam um recibo de consulta de psicólogo. E dizem que a menina ficou extremamente abalada e que uma série de coisas. O que eu pedi para o juiz? Oficia a psicóloga ali, segundo ali o número de registro dela, para que ela apresente o prontuário, para que ela apresente aqui o diagnóstico da menina. Estão entendendo onde eu quero chegar? Você vai dizer, mas a médica vai falar que ela está abalada. A médica não, a psicóloga vai falar que ela está abalada. Será que vai? Estão entendendo onde eu quero chegar? E ainda, gente, nesse caso que eu sou advogado do fornecedor, infelizmente eles não me deram a informação adequada no momento oportuno. Eles têm seguro do estabelecimento, seguro de responsabilidade civil. Então, se tudo der errado, quando eu digo se tudo der errado, o meu processo está na fase ainda de instrução. E eu estou juntando provas, já juntei filmagem, agora juntei fotos de uma festa do dia anterior, né? E estou pedindo a dilação probatória, porque eu quero juntar mais documento, insistindo aqui nos ofícios, por quê? Eu não tenho pressa, eu sou advogado fornecedor. Eu quero fazer a ampla dilação probatória para eu comprovar que não tenho responsabilidade naquele infeliz acidente, né? As pessoas podem cair aí e quebrar a perna. Agora, não é todo mundo que cai e quebra a perna que o fornecedor é responsável, concorda? Se o piso não está molhado, se o equipamento não tem nenhum problema, acidentes acontecem. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, nesse item aqui dos danos morais, assim como eu falo lá no NPJ, eu estou analisando esse caso. Não adianta falar que o dano moral é presumido. Não é presumido. O único dano moral que a turma recursal já cansou de discutir, diz que é presumido, é o dano moral da inscrição indevida, gente. Que hoje faz tempo que eu não pego uma ação nesse sentido. Até gostaria, mas não tem aparecido, né? Os bancos estão bem mais espertos que todo mundo. Aí vejam, numa ação de direito do consumidor, que é uma ação de juizado, concorda? De matéria específica. Ele vem e invoca a Constituição Federal. Alguém tem dúvida do direito à indenização por dano moral via constitucional? Tem dúvida? Se tem dúvida, precisa voltar lá para agora acho que é terceiro semestre, quarto semestre. Não há dúvida. Essa matéria ela já superou a discussão. Então, particularmente, você vai ver ações minhas que eu também já coloquei isso aqui, mas hoje não discuto mais essa matéria constitucional. Por quê? Porque não precisa. Né? Porque, coloca doutrina. Não precisa. Por que não precisa? Vem aqui e fundamenta esse dano moral na falha da prestação de serviço. Traga acórdãos recentes aqui da turma recursal, indicando que, em razão dessa falha na prestação de serviço, né, gerou aqui um abalo psicológico a esses consumidores. Se você conseguir fazer isso de forma objetiva, de forma técnica, o juiz fica complicado para ele julgar improcedente, concorda? Você provou. Tem aquele antigo brocardo, dê-me os fatos que eu lhe direi o direito, que eu lhe darei o direito. E aqui parece que eu estou fazendo ao contrário, né? Eu estou dizendo para vocês, indica o direito para o juiz. Quando eu estou falando indica o direito, não é o artigo do CDC, é fazer a amarração e o entendimento como é que a turma recursal pensa, sabe por quê? Ainda que esse juiz de primeira instância julgue improcedente o seu pedido, se você tiver feito uma análise da turma recursal, você vai ter a reforma. Agora eu parei um pouco com isso, inclusive porque esse ano a gente quase não tem conseguido trabalhar, né, em razão da pandemia. Mas eu tinha ali um X reais que eu decidia pagar custas processuais. Quando eu digo pagar custas processuais, eu pagava as custas de recurso. Como assim? Se o juiz julgava improcedente o meu caso, não me dava o dano moral,
eu tenho, né? Agora estou até meio desatualizado. Eu tinha uma análise ali exatamente do que a turma recursal estava julgando e eu custeava esses processos. Mas por que eu estou dizendo que eu custeava esses processos? Porque se desse errado, né, teria honorário de sucumbência, como teve um caso lá que foi mantida a sentença. E meu cliente foi condenado a pagar o honorário de sucumbência, R$ 680 deu atualizado. O que eu fiz? O processo julgou lá na turma recursal, nem esperei descer, fiz a continha, fiz a petição, recolhi a guia, recolhi o valor e juntei no processo. Por quê? Você acha que eu vou esperar meu cliente ser intimado a uma execução? Ele vir me perguntar, ué, doutor, que história que é essa de honorário de sucumbência? Entende? Então, são algumas coisas que a gente tem que pensar aqui quando a gente está fazendo a petição inicial. Vejam que ele vem, nesse caso aqui, ó, ele vem discutir aqui, ó, extensão do dano, repercussão, condição econômica do ofendido, capacidade econômica do ofensor. Veja, isso aqui é tudo critério punitivo, né? Aqui no Brasil, no direito do consumidor, o artigo 16 está vetado. Aqui é só caráter indenizatório. Então, não dá para traçar essa linha de discussão. E pede aqui, ó, R$ 5.000 de dano moral. Não pediu muito. E daí, olha como é legal quando a gente vem olhar uma petição dos outros por defeito, né? Quando é nossa, a gente fica chateado. Quando é dos outros, a gente lê tudo. Veja como eu mostro ali para vocês, ele não coloca do pedido, ele chama dos requerimentos. Ah, mas ele pode fazer isso? Claro que ele pode. A petição é dele, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Aí ele vem ali e diz o quê? A primeira coisa que ele pede é a citação do requerido, estão vendo? Para comparecer em audiência de conciliação sob pena de revelia. Como é que eu indico para vocês fazerem lá no NPJ mesmo? A gente começa pela citação? As que eu indico, a gente não começa pela citação, não. Eu sempre digo para vocês, crie um padrão pessoal de cada um, no caso de vocês, porque se você criar um padrão seu e esse padrão for completo, você nunca vai esquecer um pedido, nenhum requerimento. Eu tenho meu próprio padrão, você vai ter o seu. Então, eu sempre faço o mesmo avocativo. Onde eu estou disposto, bem respeitosamente perante Vossa Excelência, pugnar pela procedência total da inicial nos seguintes termos. Daí eu faço os meus pedidos, termino os meus pedidos, sempre lembrando que tem que ter pedido imediato, né? Condenar ao dano moral, condenar ao dano material, né? Pedido imediato, depois requerimentos, depois, dentro do requerimento de citação, valor da causa e a finalização. Essa é uma recomendação minha, que você faça do seu formato. Se o seu formato preencher o formato legal, na OAB você vai ter peça correta. Se o seu formato estiver faltando, está na hora de você rever isso. Então, veja, ele vem ali e faz o pedido primeiro de citação, depois ele requer o quê? Requer a aplicação do CDC, daí ele vem e pede a procedência para condenar 4.900 de dano material e olha que interessante, ali em cima ele falou que era 5.000 dano moral, depois ali ele vem e pede 15. Eu já cometi esses equívocos também em algumas petições, já vi petição minha com esse equívoco, hoje eu não faço mais. Penso eu que o valor tem que ser né? Você não pode se contradizer. Se ali em cima você fala que é 5, peça 5. Mais uma recomendação. Não adianta você ser afoito e lá colocar 15, 20, 30, 50 mil. Bom, 50 nem dá, que passa o teto do juizado. Faça uma análise do valor máximo que a turma recursal está concedendo. Eu não tenho visto indenizatórios, não sei nesse caso de bebê, mas no caso de direito do consumidor comum, eu não vejo indenizações maiores aí de 4, 5, 6 mil reais. Não vejo. Eu tive agora uma reforma da contratinha que eu fiquei bem feliz, só que era PJ, 10 mil reais. Protocolei a execução semana passada, deu acho que 12, 13 mil atualizado. É uma boa ação, né? 30% de 13, né? Da, dá mais de 4 mil, né? Mas nesse caso não tem sucumbência porque fui eu que recorri. Então, quer dizer, numa ação de juizado, você conseguir ali 3, 4 mil de honorários de uma única ação, é bastante coisa, hein? 10 ações dessa no mês são 30 mil. 30 mil é um valor razoável para você ter de dinheiro no escritório. Entende onde eu quero chegar? É isso que eu estou te dizendo. Então, daí ali ele pede o dano moral de 15 mil e diz, olha, aquilo que mata o aluno, né? Requer aprovar o alegado por todos os meios de prova admitido em direito, em especial o depoimento pessoal do requerido, oitiva de testemunha, cujo rol será apresentado no momento oportuno, exibição e requisição de documentos. No juizado, existe apresentação de rol de testemunha? Primeira pergunta.
Boa noite, professor Juliano, eixo do consumidor. No juizado, existe apresentação de rol de testemunha? Dormiram ou estão jantando? Tem, Renata? Será? Não tem. Não tem. O juiz ele pode até pedir. Eu já tive casos que ele pediu, apresente o rol de testemunha. Se ele pedir, você vai ter que indicar, né? Porque você não tem um recurso ali, sem ser um embargo de declaração, para você discutir a decisão dele. No cível, no processo comum, ali no fórum, tem apresentação de rol de testemunha? Qual o prazo e por quê? Qual o prazo e por quê? Depois do deferimento da bendita prova, normalmente é prazo de 15 dias. Se você não apresentar o rol no prazo de 15 dias, o que acontece com a sua prova? Exatamente, Daiane, parabéns. Precluiu. Eu já contei isso para vocês em sala, eu já tive um processo na época que eu tinha sociedade com outro colega, outro advogado, já faz mais de 7 anos que eu já estou sozinho. E lá a gente dividiu o acompanhamento processual e num determinado processo sério, né, se bem que não tem processo que não seja sério, não foi apresentado o rol de testemunha, ele esqueceu, e foi designada a audiência de instrução. E meu cliente era um senhor, sabe aquele senhorzinho que leva tudo na ponta da caneta? Levou as testemunhas no escritório para ser orientada, entendeu? Isso foi tudo tratado lá com o meu outro colega. E depois, eu queria que ele fosse na audiência queimar a cara dele, né? Depois no dia, sei lá, ficou doente, eu tive que ir. Eu já sabia que o juiz não ia ouvir nenhuma daquelas testemunhas. Por quê? Porque não foi apresentado o rol no momento oportuno. O meu cliente levou 3 testemunhas ali no fórum na época da Tiradentes, entendeu? Vocês imaginem a minha cara, né, o quanto eu suei frio dentro do terno de vergonha, que eu tive que fingir, né, demência, né? Entrei na audiência, o juiz perguntou, tá, doutor, o senhor vai ouvir a parte, sim, né? Porque daí isso aí eu já tinha pedido na inicial. Ouvi a parte, eu falei, excelência, né? Eu não podia falar que eu quero ouvir testemunho, eu falei, excelência, a gente trouxe de espontânea vontade 3 testemunhas. Só falei isso. Adivinha o que o juiz fez, gente? Ele foi muito educado, né? Ele deu uma afastada assim na cadeira, pediu pro auxiliar ali, só um minuto, doutor. E foi voltando o processo para conferir se eu havia apresentado o rol ou não. E eu não tinha apresentado. No caso, né? O que ele disse? Doutor, não é possível ouvir, né? Só falou isso e eu nem insisti, nem quis que colocasse na ata, nem nada, né? E depois, na hora que acabou a audiência, eu falei lá para o meu cliente que o juiz entendia que não precisava ouvir as testemunhas. A gente acabou, Camila, por isso que eu estou falando. Parece que uma matéria dessa como eixo, parece que é bobeira, que o professor vem aqui contar a história, mas são nessas histórias, são nessas vivências que a gente pode ir tirando algum aprendizado. Então, assim, minha pergunta era qual era o prazo para apresentação do rol de testemunha no caso lá do CID, do processo comum. 15 dias da intimação. E daí a minha segunda pergunta ela é melhor que a primeira. O porquê de apresentar rol de testemunha, vocês sabem? Porque se você souber o fundamento, você nunca mais vai errar. Porque depois daquele dia, eu nunca mais errei na minha vida. Não fui eu que deixei de apresentar, mas não adianta eu empurrar a responsabilidade para o outro, concorda? Quem queimou a cara bem queimada fui eu. Por quê? Tem que apresentar o rol de testemunha. Para quê? Você apresenta o nome das testemunhas com endereço, gente, para outra parte poder verificar e ver se há impedimento, se há amizade íntima ou qualquer coisa nesse sentido, concorda? Para lá na hora da oitiva da testemunha, né, se você for um bom advogado, você já foi vasculhar e já viu se a pessoa é amigo, é parente, qualquer coisa nesse sentido. E daí você vai falar o que para o juiz? Excelência, eu quero contraditar a testemunha. Ah, por quê? Porque eles são amigos, mas assim, você já tem que levar as provas, né? Já tem que fazer a coisa bonitinha. No juizado, né, que é o que nos interessa, como é que funciona isso, já que não tem rol de testemunha?
não funciona, né? Lá na hora, como é vigente ali o princípio da oralidade, da simplicidade, na hora, se o seu cliente conhecer a testemunha, ele vai ter que te falar ali baixinho e você vai ter que levantar a mão, gente. Excelência, eu quero contraditar. Ah, por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Vai ser feito de forma oral e o juiz vai decidir em audiência. Quando eu digo em audiência, naquele momento, ele vai dizer aceita a contradita ou não aceita a contradita. Vou relatar um caso que eu advoguei. O meu cliente levou uma testemunha que era amigo dele, entendeu? Mas eu sempre tomo a cautela lá no meu escritório e explico para a pessoa. Amigo pode ser testemunha? Pergunto para vocês. Não? Por quê? Pode, desde que não seja amigo íntimo. Então, o que eu faço todas as vezes? Eu peço para a pessoa ir lá no meu escritório, dependendo do caso, uma hora antes, dependendo do caso, um dia anterior, sento e pergunto para ele: ah, você é amigo do fulano? Agora, então. Mas por isso que eu estou falando. Eu pergunto para a pessoa: você é amigo do fulano? Todo mundo, gente, responde para mim: não, eu sou amigo. Aí eu avanço. Olha, eu quero saber se você é amigo íntimo, se você abre a geladeira, se ele te empresta dinheiro, se ele te conta segredo. Entenderam? Mas escute aqui o que eu estou falando. Se você não passar essa orientação para a testemunha antes, para ela entender se ela é amiga ou é amiga íntima, entendeu? O amigo íntimo é só informante mesmo, gente. Posso falar uma coisa para vocês? Né? Deixa eu primeiro contar isso aqui, depois eu quero contar um outro de testemunha também. Aí, nesse caso, essa minha testemunha do meu cliente, eu sabia que eles eram amigos, mas eles falaram que não era amigo íntimo, entendeu? Que não se encaixava. Fui lá, ouvi eles, né? O advogado não contraditou, porque ele não sabia. Depois, o que o advogado fez quando foi fazer as alegações finais? O advogado viu que eles eram amigos, bem amigos, tinha um monte de foto no Facebook junto, eu nem vi, não, né? Isso aconteceu faz uns 3 ou 4 anos, eu nem estava, foi a primeira vez que eu fui pego de surpresa com uma coisa como essa. O que o advogado fez? Ele fez uma manifestação gigantesca, juntou umas 15 ou 20 fotos, né? E pediu para o juiz o quê? Desconstituir o depoimento da parte e aplicar a litigância de má-fé. Quando eu vi aquela petição, pensei, pai nosso, cada uma que eu me meto, né? Pensei, eu vou ficar na minha. Vamos esperar. Fiz lá uma manifestação gigantesca também, juntando um monte de coisa, dizendo que não. O juiz veio na sentença e simplesmente, veja, por isso que eu digo, por isso que tem até, a gente consegue linkar com aquela sentença ali. O juiz veio de uma forma bem elegante e diz assim: a contradita deveria ter sido feita no momento da audiência. A testemunha X foi compromissada e foi ouvida como testemunha do juízo. Não há que se discutir a sua amizade íntima com a parte autora. Claro que o advogado da outra parte fez recurso e eu também levei a coisa para a mesma linha nas contrarrazões e a turma recursal manteve. Manteve o quê? A preclusão da contradita ali naquele momento da audiência e por graças a Deus, meu cliente não arrumou um problema maior. Olha o que aconteceu com um processo bem sério no civil ali acho que era a Quinta Vara Civil do Dr. Fábio Capella. Era uma ação que o meu cliente ele tinha vendido um imóvel, um direito de um apartamento para o amigo dele, e esse direito foi penhorado pelo banco, pelo Bradesco. E daí o que comprou não sabia, entendeu? Depois teve que contar, quase matou o outro, e o que vendeu não tinha dinheiro para pagar a dívida do Bradesco. Então, o que eu podia fazer? Eu tive que entrar com embargo de terceiro, concorda? Discutindo ali que o apartamento já tinha sido transferido antes da penhora. Mas vocês são tão peritos quanto eu, no processo civil, depois que você é citado ali na execução, você não pode mais se desfazer dos seus bens, concorda? E naquele caso ele já tinha sido citado, meu cliente. Ele que era Tongoy não esqueceu que tinha esse bendito direito de apartamento. Na audiência de instrução, né, foram lá no meu escritório os dois senhorzinhos, né, com mais as testemunhas, e eu disse para eles, expliquei bem explicadinho que se eles falassem para o juiz que eles eram amigos, né, o embargo terceiro caía por terra. Expliquei as consequências, expliquei tudo. Pensa uma coisa bonitinha, entendeu? Chegou lá na audiência, né? Por isso que eu tô falando, é só a vivência mesmo. O doutor Fábio, com muita espiritualidade, ouviu já percebeu, né?
Quando foi ouvir o outro, o que que o juiz falou para ele? Falou, ó, fala a verdade aqui para mim que é melhor para vocês, entendeu? Se vocês falarem a verdade, né? Eu já entendi aqui o caso e eu preciso que vocês me falem a verdade. Olha o que que o cara falou. Falou, ó, excelência, eu vou falar a verdade pro senhor. Nós somos amigos mesmo, entendeu? Nessa hora, nós somos amigos mesmo, entendeu? Eu comprei sabendo que meu amigo estava devendo, eu só não sabia que tinha essa penhora. Mas eu sabia que ele tinha problema com o banco, sim. E ele jurou para mim que ele ia resolver isso. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu não sabia onde enfiava a cara. Que vergonha do doutor Fábio, entendeu? Que vergonha, entendeu? Mas ainda bem que assim, que eu expliquei muito bem explicado lá no meu escritório, entendeu? No entanto que assim, eu não fiquei em saia justa nenhuma com os dois ali, né? Obviamente que a sentença foi de improcedência dos embargos, fomos condenados em honorários, só não fomos condenados em litigantes de má-fé. Fiz recurso, só que depois, graças a Deus eu consegui, entendeu? Como eu fui advogado do Bradesco, então eu conheço, né? Conheço algumas pessoas, né? Conheço o trâmite ali do banco. Consegui fazer um acordo neste caso, a dívida total era 1.800.000, não sei o que lá, entendeu? Consegui fazer uma liquidação por R$ 100.000 à vista. Só que acreditem se quiserem, entendeu? Desses R$ 100.000, para eu poder resolver isso aí dessa forma, R$ 70.000 foi discriminado como honorários advocatícios do advogado do banco e R$ 30.000 foi para quitar o contrato. Vocês acreditam? Então, assim, por que eu estou contando isso? Estou contando pela saia justa que eu passei ali no artigo da testemunha, né? Que se eu quisesse ter sido um pouquinho esperto ali, né? Eu teria queimado mais a cara, porque assim, eu me sinto com a consciência em paz, porque eu conversei e expliquei, disse, ó, se falar isso aqui para o juiz, a sentença de improcedência vai ter tal, tal e tal consequência. Chegou lá, não teve jeito. Eu aprendi uma coisa, gente. As pessoas na frente do juiz, ó, só mesmo os bandidão para mentir, tá? Eu já vi advogados suando frio e falando a verdade na frente do juiz. Então, quando forem fazer essa análise de testemunha, tem que ter essa entrevista lá no seu escritório. Não marque no fórum, não marque no juizado 10, meia hora antes da audiência, porque você vai se ferrar. Escuta o que eu estou te falando. Faça a coisa com tranquilidade, né? Marque lá no dia anterior. Eu gosto sempre, se for possível, eu marco no dia anterior. Se for no juizado, eu gosto de marcar 1 ou 2 horas antes, porque meu escritório fica meia quadra do juizado. Então não tem como a pessoa sumir do meu campo de visão. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Quando eu fui, né, durante muito tempo fui advogado lá de banco, e eu viajei todo o Paraná. E viajando todo o Paraná, naquela época, processo físico, eu não podia levar preposto. O preposto tinha que ser o gerente do banco daquela determinada cidade. Várias vezes o gerente chegava atrasado, dava revelia, algumas vezes ele não ia, né? E isso eu também via acontecer com as outras partes. Então, conselho de um bobo. Marque com o seu cliente, marque com as testemunhas. Posso dar mais um conselho? Pegue um papel e caneta. Se você tiver ali o notebook ou desktop, hoje eu faço no computador. Eu faço o quê? Eu pego um A4 e coloco lá pontos controvertidos. Quais são os pontos controvertidos? Depois eu coloco como será essa prova, se é audiência, é prova oral, né, testemunhal ou oitiva das partes. Elaboro todas as perguntas, no mínimo 15 ou 20. Ai, você tá louco. Não tô louco, não. Faça isso. Leve impresso na audiência que é para o seu bem. Se tiver alguma coisa que você precisa estar requerendo, como, por exemplo, ou alegações finais, ou algum tipo de prova, sabe, algum tipo de protesto, escreva bonitinho lá no final das suas questões. Se você é recém-formado, se você tem dúvida aí de alguma ordem, alguma coisa, anota tudo nessas folhas, leve lá impresso com do seu escritório, uma pastinha, que você não vai fazer feio. Feio é ficar gaguejando, feio é ficar falando abobrice, feio é ficar protestando no que não cabe. Entendido até aqui? E daí, vamos voltar aqui para a nossa análise, que senão já está quase acabando e a gente nem terminamos de analisar o caso aqui de Goiânia ainda. Ele fecha a petição dele dando o valor à causa de R$ 9.897. Pergunta, tá certo ou tá errado? Pergunta, o valor da causa, tá certo ou tá errado?
Gostaram tanto da saia justa que eu passei que foram embora, nem ficaram aqui para terminar a aula comigo. Se você for seguir o CPC, você tem que fazer a somatória dos seus pedidos, concorda? Dano material e dano moral. Na prova do NPJ, na prova da OAB, você tem que fazer isso. Na sua vida, entendeu? O que eu te recomendo? Aí tá certo ou tá errado? Ali, depende, Luciano. Se você for pegar os 15 mil que ele pediu aqui com os 4 mil, dá 20 mil. Né? Então, se você fosse fazer uma correção aqui ao pé da letra, tá errado, entendeu? Mas eu vou te dar um conselho como advogado. Para que serve o valor da causa? Meu Deus. Bom, o valor da causa serve para custas e para honorários. Então, vamos ser inteligente um pouquinho. Se é para honorários, você acha que esses honorários é a seu favor ou contra você? Né? Cuidado. Então, quando eu tenho duas posições, você vai falar assim, nossa, mas você é professor e quer falar errado? Não, eu não quero falar errado, eu quero te falar aquilo que é a realidade. Quando é uma ação que é uma ação redondinha, uma ação que eu não tenho dúvidas que eu vou ganhar, eu dou o valor da causa certo. Somo dano moral com dano material. Quando é uma ação temerária, né? O que é uma ação temerária? Uma ação que a turma recursal pensa das duas formas ou que eu não tenho as provas direito aqui para juntar na inicial. O que eu faço? Eu dou o menor valor possível que eu conseguir inventar. Por que eu dou o menor valor possível que eu conseguir inventar? Para eu me livrar de futura sucumbência. Então eu já porque pode reverter. No juizado, tanto em primeira instância quanto na turma recursal, eles estão bem espertos. O que eles têm dado como sucumbência? 20% em cima do valor da condenação. Por quê? Se a condenação, como tem acontecido bastante, não há dano moral, esses 20% não vira nada. Agora, juiz do cível pode deixar para o juiz decidir. Não, Fernanda, eu não deixo para o juiz decidir, não. Porque o juiz, vou falar uma coisa para vocês, entendeu? Não é. Não sou contra juiz. No entanto, que eu penso até que a gente precisa deles. Mas eu tenho a impressão que eles não são muito aí para o lado do advogado, não. Então, se eles puderem descerem a caneta contra a nossa classe, eles vão fazer isso, no meu ponto de vista, na minha humildemente falando. Entendeu? Então, veja, se eu deixar para ele decidir, você acha que ele vai decidir o quê? Um valor mais alto. Eu estou com um abacaxi enorme ali para resolver numa ação, que eu dei uma dormida. Exatamente. Eu dei uma dormida e o juiz escreveu na impugnação ao cumprimento de sentença, escreveu assim, 10% do benefício econômico de honorários para o advogado do banco, não é para mim não, entendeu? Eu não li muito bem, né, porque eu estava com tanta raiva desse caso, que faz 5 anos que eu estou no cumprimento da sentença e nunca tenho quase 120 mil bloqueado e o demônio do advogado não deixa eu levantar, entendeu? Que o que eu fiz? Eu fui lá e concordei com o cálculo da perícia, entendeu? Que era bem menor o valor, e não tomei essa cautela de verificar quão infeliz o juiz escreveu 10% do valor do benefício econômico. 10% do benefício econômico dá 7 mil reais, gente. E eu não sei por que eu achei que era 700, entendeu? Não, né? O que eu fiz? Fui lá, apresentei a minha execução de sentença, o advogado do banco foi correndo e apresentou a execução dele. Na execução dele, o que ele quer fazer? Ele quer compensar, ele quer compensar o meu crédito com o débito dele, na verdade. E, na verdade, então, ele não quer que eu levante nada. Por sorte, eu fiquei até uma noite, outro dia, sem dormir, pensando nisso, entendeu? O que eu ia fazer? Aí, depois de tanto pensar, eu falei assim, pera lá, mas eu estou esquentando minha cabeça toda, sabe por quê? Voltei, analisei o processo item a item. Dessa decisão que o juiz fez essa baianagem e eu não vi, entendeu? O juiz também mandou expedir o alvará em meu nome. E o advogado não agravou. Então, do mesmo jeito que essa decisão precluiu para mim, também precluiu para ele. E o que vai acontecer? Né? Embora o processo seja concluso. Né? O que vai acontecer se o juiz for, se ele tem que agir segundo o CPC? Se a decisão está preclusa para ambas, eu já mandei expedir alvará, pague o doutor Juliano e o cliente dele. E o senhor, o advogado do banco, o senhor prossiga com a sua execução. Sabe por quê? Por exemplo, os meus honorários de sucumbência que eu ganhei no processo, que também acho que dá quase 5, 6 mil reais, isso aí não tem que ser objeto de discussão.
Isso aqui eu quero receber, está depositado, preciso levantar. É verba alimentar, entendeu? Meu cliente, por incrível que pareça, hoje ele tem 88 anos de idade. Ele não tem justiça gratuita nesse caso, mas ele consegue agora. Ah, por que ele consegue agora? Ele recebe benefício de um salário mínimo. Então, o que eu fiquei pensando? Falei, vamos esperar o que esse juiz vai decidir. Se, né, se manda, continua com o alvará ou se vai querer fazer qualquer outra coisa. Se o juiz quiser qualquer outra coisa, que ou seja, vir com história de compensar, porque não foi isso que está decidido, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou levar essa discussão para o tribunal por meio de um agravo de instrumento. E em um agravo de instrumento, eu vou querer discutir o quê? Que eu já tenho um acórdão similar, entendeu? Que os honorários de sucumbência não pode ser maior do que o benefício econômico, gente. Não existe essa possibilidade. Se o meu cliente vai receber ali 14 mil reais, né? Somando tudo ali a execução, como é que vai ter honorário de sucumbência ali de 7 mil? Não tem como. Impossível. Impossível. Porque os 14 só virou por causa dos juros de mora. Porque a perícia constatou que o débito é 3 mil, o crédito é 3.800 reais lá em 2011. Estão entendendo como é que é interessante essa questão do processo civil? E, Juliano, e se o juiz mandar expedir o alvará e depois o cara entrar mesmo com a execução, que o cara vai querer receber os 7 mil de honorários? Eu vou juntar o extrato de benefício do meu cliente tem 88 anos, não tem mais bens no nome, vou dizer, excelência, artigo 98 do CPC, quero justiça gratuita, meu cliente não consegue pagar mais, sem prejuízo do seu próprio sustento. Alguém tem dúvida que isso aí vai dar execução frustrada? Eu não tenho. Ah, mas vai te dar trabalho. Vai, né? Fazer o quê? Se eu tivesse lido direito, o que eu teria feito com aquela frase infeliz que ele escreveu 10% do benefício econômico? Como era uma decisão interlocutória, né, decidindo ali impugnação de sentença, eu teria feito um agravo, gente. Se eu tivesse feito um agravo, estava numa situação tão melhor, sabe por quê? Porque o juiz deveria ter arbitrado, sabia? Porque para mim ele arbitrou. Ele arbitrou R$ 1.000 na execução de sentença. Na sentença eu já tenho mais 2.000, e mais 1.000 agora na execução de sentença. Então, conselho de um bobo: leem as coisas com calma, pega uma folhinha de papel e indica ali tudo que tem na sentença para você decidir se está tudo certo ou não está tudo certo. Esse caso ainda vai me dar trabalho. Eu fiz referência ao outro caso que eu tinha, foi um caso igualzinho, parecido. Eu protocolei execução de sentença de 60 e poucos mil contra o banco. O banco veio lá, fez perícia, fez um brigueiro enorme no processo e constatou que o valor que eu tinha, que meu cliente tinha de direito não era 70. E sim, acho que era, quanto que era? Era pouca coisa, acho que era 3 ou 4 mil, entendeu? E daí eu fui lá e concordei, e depois o banco quis fazer o quê? O banco não, o juiz. Na decisão da impugnação sem sentença, o juiz ficou com raiva dos 70 mil que estava bloqueado e me condenou a pagar de honorários advocatícios. Quanto que era, meu Deus? 3 mil e pouco era o quanto a pessoa tinha recebido. Acho que, gente, condenou um percentual lá que acho que dava uns 5 ou 6 mil. Na época, faz tempo isso, foi em 2016, 2015, eu fiz recurso e foi julgado há 3 meses atrás. Os desembargadores, nem me lembro, acho que é da quinta turma do TJ, Paraná, veio e disseram o seguinte, que não tem como, né? Eles deram uma aulinha de direito, juntou doutrina, juntou jurisprudência do STJ, bem bonitinho o acórdão, depois eu mostro ali para vocês. Eles vieram e disseram o seguinte, que os honorários de sucumbência não pode ser maior do que o benefício econômico da parte, que evidentemente que ali havia uma discrepância. E daí eles reduziram esses honorários advocatícios para 20% do valor do que o cliente recebeu. Então, 20% de 4 mil dá R$ 800. Que daí, naquele caso, como é banco, o que eu estou fazendo? Eu estou acompanhando o processo, né, para ver se vai ter execução, mas o processo já foi até para o arquivo. Por quê? Porque o banco normalmente não pode fazer execução de sentença, sabia? No meu caso lá de 2004 a 2012, imagine quantas sentenças eu tive de procedência nas busca e apreensão. Eu não podia fazer execução, eu tinha impeditivo por meio do contrato de trabalho, né? Porque senão eu vou querer ficar fazendo só execução de sentença e não vou querer trabalhar. Então eu não podia receber verbas de sucumbência, de sentença não. Entendido até aqui? Então, nessa petição, eu acho que eu faria diferente esses itens que eu apontei. Vamos olhar rapidinho a contestação? Só precisa carregar, né? Estou com tanta janela aberta que o meu notebook fica até lento. Ó, na defesa, né, na contestação, você veja,
o advogado vem e faz a preliminar de incompetência do juízo, né? Pede. E ele levanta uma discussão que depois que eu li a defesa, eu entendi por que a juíza estava falando da questão da culpa. Olha o exame que ele faz o print aqui na contestação. Tá vendo que o exame tem um lacinho, ó, que eu estou passando o cursor do mouse? O advogado do médico diz que o médico não coloca lacinho no exame. Então, o advogado médico pleiteia aqui a incompetência do juizado, porque diz que teria que fazer uma prova pericial nesse documento juntado inicial, porque esse documento não era do médico. Olha que interessante. Veja, e está escrito aqui no exame, ó, eu sou um menino e um lacinho azul. Olha, eu não sei, eu não tive filhos, né? Nunca vi um exame desse na minha mão, mas eu tenho a impressão que o médico não coloca lacinho vermelho nem lacinho azul, né? Não sei. Eu fiquei com essa impressão e achei bem interessante essa discussão aqui que o advogado do médico levantou, hein? Só que tem que provar. Nesse caso, como é que ele faria essa prova se tratando de juizado, gente? Vamos para a gente ir embora daqui a pouco. Como é que faria essa prova? Sou advogado do médico, estou vendo, não faço ideia. Renata, pensa aqui comigo uma coisa. No juizado não cabe perícia. Você não pode achar que só fazendo a preliminar, se a juíza não der, como ela não acatou a preliminar, e seu cliente dança, você pode produzir uma, né, ou por meio de testemunhas, que parece que nesse caso até teve testemunha, mas você pode produzir o que? Uma ata notarial. Pegue ali funcionários, pegue clientes, pegue outro tipo de forma, ali, leve no cartório e faça uma ata notarial. Junte tudo isso aqui na sua contestação. Concorda? Já imaginou você fazer um levantamento que o médico tem isso? Imagina trazer aqui dos últimos 24 meses, todos os exames emitidos pelo consultório, pelo médico, ó, nenhum tem lacinho. Só esse que tem. Que engraçado. Estão vendo? Exato, gente, exatamente. Então, se a gente conseguisse quebrar o nexo causal, é um dos pilares da indenização no direito civil, que segue aqui no direito consumidor. Se não houver nexo entre o dano e o ofensor, por que eu vou ter que indenizar? Então, nesse caso, eu não vi ata notarial, eu não ouvi os áudios ali da audiência, mas me parece que umas testemunhas ali andaram falando alguma coisa. E daí ele segue aqui, ó, engraçado, olha só para vocês verem como é engraçado. Eu penso que a juíza ficou meio nervosa por algumas coisas que o advogado escreveu aqui. Quando eu digo escreveu aqui, ó, ela vem, o advogado vem e ele tece uma argumentação, quer ver? Que eu olhei rapidinho, mas eu me lembro. Que ele discute aqui, ó. Ó. Aliás, excelência, por que se cobrar do réu um kit higiene feminino, bolo e pastel? A nota promissória assinada por Ronaldo do Pastel deve ser da festa, não? Por que foram servidos para os convidados da festa? Olha que coisa, entendeu? Eu não sei se tecnicamente eu diria que isso aqui está certo ou está errado, né? Porque tecnicamente eu penso que a gente teria que discutir ali as causas excludentes do fornecedor ou a quebra aqui do nexo causal. E o advogado vem de uma forma muito espirituosa e levanta algumas questões aqui em discussão que vocês viram que a juíza lá levou em consideração na hora da sentença, né? Então, vocês estão vendo o que é surtir o efeito? Tem alguém de vocês aí que faz o NPJ comigo? Ninguém? Que a gente teve aula hoje à tarde online? Hoje à tarde, em um dos processos, eu falei exatamente isso. O que eu pedi para fazer? Olha que não. Então escutem só. Tem um processo lá que a parte, a nossa assistida, não tem testemunha. A única testemunha que ela tem é o marido dela. O marido dela pode ter testemunha? Não pode, concorda? Por ter interesse na causa, só pode ser informante. Mas, olha que interessante. O doutor Alberto, juiz do, acho que terceiro juizado, ele deu um despacho intimando a gente a se manifestar, entendeu? A gente teve que emendar a inicial em fevereiro, eu me lembro que isso a gente fez ainda no presencial, por quê? A ação estava tão torta, gente, fomos nós que fizemos a petição inicial. A ação estava tão torta, tão torta, tão torta, que nem o juiz não conseguia entender o que é que a gente queria. Entendeu? Já tinha contestação, já estava em outra fase. Aí o doutor Alberto veio lá e disse assim, ó, intime-se a parte autora, emendar inicial e esclarecer quais são a causa de pedir aqui, quais são os pedidos.
Ainda por sorte, a gente estava num dia bom lá de fevereiro, sentei com a dupla lá, conversei, esmiuçamos e fizemos todos os pedidos, o que era possível. O que era impossível, a gente não fez. Por sorte nossa, o juiz veio, acatou a emenda e fixou os pontos controvertidos e disse, olha, os pedidos, a inicial é esse. Aí ele veio e intimou a gente dizendo o seguinte, com relação aos pedidos deferidos, né, aqui a possibilidade de discussão, o que é que a parte autora quer provar com a prova oral? Fundamente, disse prova oral. Então, prova oral, eu pergunto para vocês, em que consiste a prova oral? O que eu posso produzir como prova oral? Quem que eu posso ouvir? Quem eu posso ouvir na prova oral? Posso ouvir testemunhas. Quem mais que eu posso ouvir? As partes, isso mesmo, Vanessa. E neste caso, olha só, a doutora Fabiana já tinha mandado um áudio para mim falando que a assistida disse que só tinha o marido como testemunha, que seria informante. Conversando aqui online, que nem a gente está fazendo ali na NPJ hoje, o que eu orientei a sala e a dupla? Vamos requerer a oitiva, é uma pessoa jurídica e um sócio, que é no polo passivo. Falei, vamos requerer a oitiva do depoimento pessoal do sócio, que ele já faz parte do polo passivo, e requerer o depoimento do representante legal da pessoa jurídica. Professor, mas isso aí eles não vão confessar, isso não vai agregar nada. Concordo com vocês. Do ponto de vista processual, não vai agregar nada. Se fosse um caso lá do meu escritório, eu nem ia pedir. Ah, mas por que do NPJ você vai pedir? Do NPJ, nós estamos prestando um serviço para assistida, né? E nós, quando eu digo nós, vocês precisam aprender e pensar em todas as possibilidades. Pensem aqui comigo. Quando você leva o sócio e representante legal para uma audiência de instrução no juizado, quem preside a audiência é o juiz leigo, não é? Você concorda que dependendo ali do traquejo do sócio, do representante legal, vai gerar um convencimento no juiz? Eu não tenho sombra de dúvidas. Se o cara ficar ali com brincadeira, com um 7-1, o juiz percebe. E esse caso é um caso típico de um 7-1, no meu ponto de vista. Entendeu? Então, serve para colocar essas partes, talvez ali para formar um convencimento do juiz e até para constranger. Quando eu digo constranger, vamos fazer um acordo. Você não é pilantra, não está passando aqui nossa assistida para trás? Entende o que eu quero dizer? E daí, então, eu orientei para especificar nesse caso que a gente quer ouvir o esposo como informante e queremos ouvir ali o requerido, fulano de tal, que é pessoa física, e o representante legal ali que participou de toda a negociação. Entenderam qual é a minha linha de raciocínio? Sim ou não? Entenderam? Talvez à primeira vista vocês não fossem pensar nisso que eu estou falando, né? Porque a gente sempre pensa, mas não tem testemunha. O requerido vai lá e não vai falar, não vai confessar. Claro, isso aqui não é direito do trabalho, nem é esse viés aí que eu estou pensando. Eu estou pensando no convencimento ali do juiz leigo e estou pensando ali no constrangimento, de repente, ali conseguir um acordo, alguma coisa. Entenderam? Então, aí seguindo, veja, essa argumentação aqui da contestação eu não acho que tenha sido a melhor técnica, mas surtiu efeito na sentença. Vocês viram? E daí, só para a gente. Eu mostrei, né, o projeto de sentença, que condenava em 3.000. Ó, no projeto de sentença, o juiz leigo se valeu da questão do enunciado 13.6 da turma recursal, que diz da questão da complexidade da causa, que a simples afirmação da necessidade de prova complexa não afasta a competência do juizado para julgar a questão. Veja, o juiz leigo estava certo nessa situação, mas eu nem acho que a sentença dele estava errada. Se fosse juiz leigo, talvez tivesse dado uma sentença parecida. Eu acho sim ali que houve a falha na prestação de serviço, sim, e eu daria, assim, ali uma. Eu achei que está meio fundamentado, né? Mas como não fui eu que fiz a audiência, eu não sei o que se discutiu ali em testemunha, né? O que as partes falaram. No entanto, que o juiz leigo deu 3.000, ó, de dano moral, não deu dano material, só que a juíza titular veio e deu aquela sentença que a gente leu. Então vejam que é um caso a se pensar. Eu não estou criticando aqui nenhuma das partes, eu acho que é direito subjetivo do consumidor em submeter a análise do juiz,
E também acho que o juiz deveria ou deve ser imparcial, não deve colocar aqui os seus argumentos pessoais ou seu, né, ou qualquer outra coisa que pode ofender as partes. Nesse caso, pensando que é juizado, né, a juíza fica um pouco mais à vontade para escrever algumas coisas. Mas, particularmente, né, não acho que tenha sido a melhor sentença que ela já tenha dado. Acho que ela não estava num bom dia, né? O que vocês acham? Não acham nada? Bom, em razão do horário, eu vou deixar, vou continuar as questões lá, nossa conversa da Lei 9.099 para a semana que vem. Porque a gente já está aqui há 75 minutos e daí a coisa começa, você começa a ficar com preguiça e daí não dá certo. Não estamos aqui para matar o tempo, estamos aqui para ouvir, para conversar, para trocar algumas figurinhas aqui, a gente chegar a alguns entendimentos ou algumas conclusões. Concorda? Eu gostei da análise de Goiôerê porque, particularmente, né, olha, para mim é inusitado, entendeu? Não, mas pode falar, entendeu? Pode falar. Eu acho que academicamente, gente, a gente pode tudo, entendeu? No entanto, que é um caso real, não é meu, não conheço as partes, não sei quem são, entendeu? Não é segredo de justiça. Estou dizendo até como é que eu tomei conhecimento dessa sentença, no grupo de WhatsApp lá da minha turma, lá de alunos da UEM, entendeu? E que lá tava todo mundo comentando e falando que, tipo assim, nossa, que dó é que dó é do advogado que teve essa sentença, né? E que dó da juíza que estava num dia meio, né, não estava muito boa, eu acho, nesse dia. Que eu aprendi uma coisa ao longo dessa caminhada como advogado. Quer julgar improcedente? Pode julgar, a caneta está na sua mão, né? Mas não ofenda, não coloque coisas que depois o tribunal, depois você possa reverter. Faça uma sentença bem fundamentada, dizendo por que, que é improcedente, por que, que não deve ser indenizado, que, ó, não vai ter reforma não, entendeu? Esse caso eu não sei não, né? Eu vou, como a gente está salvo aqui, a pauta está marcada para o dia 10, para o dia 5 de outubro, ó. Então a gente, se alguém me lembrar, a gente até, se eu não esquecer, a gente até olha depois como foi esse acordo. Vamos apostar? O que vocês acham que vai acontecer no julgamento? O que vocês acham? Ninguém quer apostar nada? Pensem aí na quinta-feira que vem a gente faz a nossa aposta, entendeu? Eu também, olha, eu não li, mas eu quero ler o recurso, né? Daí dá tempo da gente dar uma pensadinha. Deixa eu ler o recurso, senão vocês me lembram que daí, depois da leitura do recurso, né, se o recurso for fraco, e a gente também pode, mas daí eu vejo se eu já trago pronto, porque eu não quero perder outra aula falando nesse caso, né? A gente pode fazer uma pesquisa. Eu acho que não é mero aborrecimento, gente. Você comprar todo o seu enxoval baseado num exame, eu não acho que é mero aborrecimento. Eu acho que é falha na prestação de serviço, sim. Entendeu? Eu só acho que esse processo parece que ele faltou ali um pouquinho de prova, né? Parece que ele pegou o viés aí da questão da gravidez, do direito à vida, e veja, não é essas matérias para serem discutidas. Por isso que eu estou falando para vocês. Eu acho que aqui no CDC, quanto mais técnico nós formos, melhor para todo mundo. Então, por isso que eu tô falando, vamos dar uma lida no recurso, eu quero ver se eu faço uma pesquisa ali na turma recursal e ver como é que tem sido o entendimento deles, entendeu? E daí a gente pode apostar um pouco mais no juridiquês, concorda? Que daí vai ser muito mais legal que a gente vai poder analisar ali depois até o acordo, né? Que em outubro a gente ainda vai estar aqui. Eu também acho, concordo com vocês, entendeu? Eu acho que poderia sim ter julgado improcedente, não ter entrado ali na discussão que a culpa é do pai ou da mãe. Eu acho que não ficou legal essa parte, mas a gente não tem que achar nada, a gente tem que apenas analisar e se não concorda com a sentença, a gente tem que recorrer, concorda? Então, né, uma boa sentença para cair na prova, né? Olha só que beleza, né? Não na prova aqui do eixo, que eu não pretendo fazer prova, mas lá do NPJ, né? Vou ficando por aqui e a gente volta na próxima quinta-feira, se assim vocês puderem e eu também puder. Combinado? E daí eu vou baixar essa aula lá e a gente precisa terminar ainda o negócio, a Lei 9.099. Boa noite para vocês, entendeu? E a gente volta na próxima quinta-feira. Até mais. Tudo de bom.